Oi, gente, tudo bom? Vê só, a nossa aula hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu não vou estar presente, mas eu tô deixando a aula gravada com material, tá lá postado no Classroom, certo? A essa altura vocês já devem ter tido acesso a essa aula. Assistam, anotem suas dúvidas, que aí no nosso próximo encontro a gente tira essas dúvidas, tá certo? Junto com esse pequeno videozinho da aula, eu tô deixando também uma atividade para que vocês façam, tá bom? Beijão para todo mundo. Oi, gente. Oi, gente, bom dia. A nossa aula hoje vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, tá? Eu resolvi gravar ela dessa forma para que vocês não ficassem sem o conteúdo, tá bom? Hoje eu não vou estar presente com vocês, mas na próxima quarta-feira eu estarei com certeza. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do que a gente vai terminar de abordar aqui sobre vírus, aí vocês anotam, tá? E na quarta-feira a gente tira essas dúvidas, ok? Então, vejam só, nós estávamos vendo vírus e as doenças virais, e pelo que eu vi aqui no meu planejamento, tá? É, a gente parou na parte de gripe, né? Então, a gente viu toda essa parte das doenças, a gente viu as definições, a gente viu as características gerais desses vírus, né? São parasitas intracelulares obrigatórios, que têm DNA ou RNA, e aí a gente tem uma exceção, que é o citomegalovírus, certo? Tem aí a questão dele não ser um ser vivo, ou não ser considerado um ser vivo por uns, e ser considerado um ser vivo por outros, né? Mas se ele não apresenta metabolismo próprio, se ele não tem ciclo celular, ciclo vital, se ele não consegue se reproduzir sozinho, ele depende de uma outra célula viva, ou seja, de um hospedeiro, para que ele possa se reproduzir, eu não posso considerar ele um ser vivo, certo? Aí a gente viu que eles podem ser envelopados e não envelopados. Deixa eu só colocar o ponteiro aqui. Isso. Eles podem ser envelopados e podem ser não envelopados. Os envelopados com DNA, material genético, a gente tem aí a catapora, a herpes, a hepatite B, tá? Com RNA, boa parte dos vírus envelopados. Inclusive, agora a gente tem também o Covid, né? Que a gente não pode deixar de esquecer dele, certo? Não envelopados, a gente tem o HPV, né? Que é aquele que vocês, pelo menos as meninas tomaram vacina aí um tempo atrás, e os meninos também, né, até os 14 anos, teriam que ter sido vacinados contra o HPV. E no caso da hepatite A e a hepatite E. Lembrando que a hepatite E a gente não tem aqui no Brasil, ok? E aí, né, tem nessa imagem a questão do tamanho dos vírus. Aqui a gente tem uma hemácia, tá? Aqui a gente tem uma e aqui a gente tem os vírus mais comuns encontrados, né? Então, a gente vê que em relação a tamanho, realmente eles são microscópicos. 225 nanômetros, ele é muito pequeno, ele não vai poder ser visto a olho nu nunca. Então, característica, né, se ele é considerado um ser vivo ou não, aí o formato com que eles aparecem, lembrando que todo vírion é uma partícula viral, certo? Que tem o ácido nucleico e tem o capsídeo proteico. Lembrando também que ele tem algumas estratégias, né? Mas vamos passar lá para as viroses, que é o que vai interessar para a gente aqui, porque tudo isso aqui a gente viu. Vimos a reprodução viral, vimos o ciclo lítico, onde ocorre a lise, que é a quebra, e vimos o ciclo lisogênico, aonde ele de uma célula faz duas, de duas faz quatro, de quatro faz oito, a exemplo da mitose, né? Então, aí o ciclo lítico, ó, acontecendo a adesão, depois acontecendo a penetração, depois acontecendo a biossíntese, ou seja, a junção dos dois materiais genéticos, depois a maturação e, por fim, a liberação. A lise é quando ele rompe a célula hospedeira. Ele acaba matando a célula hospedeira e liberando novos bacteriófagos. No caso do lisogênico, ele vai injetar o material genético, ele vai agregar o material genético. Quando ele tem aqui o genoma viral,
ele simplesmente, o que era a célula mãe, vai formar literalmente aqui, ó, duas células filhas. O ciclo lítico e o ciclo lisogênico podem acontecer ao mesmo tempo. Dá uma olhada aí nesse esquema, tá? Então, aqui é o lítico, né? Ocorre a ruptura. Toda vez que você vê a imagem, que você vê a ruptura da célula, lembra que é o lítico, é a lise. A lise nada mais é do que a quebra da célula. E aqui o lisogênico, quando ele reproduz duas, tal qual era a mãe, ok? Então, aqui no ciclo lítico, a gente tem, no lisogênico, a gente tem, por exemplo, o Clostridium botulínico, né? Que é uma bactéria que produz a botulina, que causa o botulismo, né? Hoje em dia, o botulismo, esse tipo de bactéria, ela também produz aquele tipo de medicamento que é muito usado na estética para aplicar no rosto, para tirar as linhas de expressão, né? Que é o Botox. Então, o retrovírus, no caso do HIV, ele é o único que consegue fazer de um RNA, tá? Ou seja, ele produz um DNA a partir do RNA. Na grande maioria das doenças, ele vai ser produzido do DNA um RNA, e não o contrário. Mas o HIV, como ele tem uma enzima chamada de transcriptase, ele faz justamente essa função, certo? Então, a questão de vacina, né? Vacinas de soros, a gente viu isso daí, porque a vacina morta, a vacina inativada é aquela que a gente vai tomando durante a nossa vida, e aí a gente chega na parte de vírus e viroses, né? Falamos de herpes, falamos da herpes bucal, né? Que é justamente as bolinhas, ou as pequenas feridas que vão se formando na boca. Lembrando que a herpes não tem cura, mas tem tratamento. Temos a herpes genital, que é o mesmo tipo de bolha, só que na região genital, tá? Ou na região interna da vulva, ou seja, na vagina, ou na extensão do pênis, né? Aqui no corpo do pênis. Pode atacar também aqui a cabeça do pênis, tá, gente? A hepatite A, né? A hepatite B e a C, que a gente também viu. Falamos sobre a AIDS. Lembrem sobre a forma de transmissão da AIDS: sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno, certo? Eu costumo chamar isso aqui de LES. Tá aqui. Então, leite, esperma, tá certo? Sangue e secreção vaginal, tá? A gente vê a questão da AIDS, vimos a questão da contaminação, né? Que ela ataca literalmente os nossos linfócitos CD4, que são responsáveis por manter o nosso sistema imunológico em dia. Aqui as chamadas doenças oportunistas, lembrando que não se morre de AIDS, você morre com as doenças oportunistas que atacam o teu corpo. A pessoa ser HIV positivo ou soro positivo não significa dizer que ela é uma pessoa aidética, tá? Então, a síndrome da imunodeficiência humana, né? Falamos sobre o sarampo, não é isso? Uma doença que estava extinta no Brasil e que voltou a aparecer. Falamos da catapora, que é das bolinhas. Falamos da raiva, que é que contamina os cães e os gatos, né? E os morcegos hematófagos. Aqui, que ataca literalmente o sistema nervoso e o sistema muscular humano. Então, no homem, a raiva, ela não tem cura, ela pode matar. A poliomielite, que é a paralisia infantil, que estava erradicada no Brasil desde 1989, mas esse ano já voltou a aparecer alguns casos, né? Por quê? Porque caiu o índice de vacinação das crianças. Mas não é porque caiu esse ano por conta da pandemia, não, né? Ele já vinha caindo há um tempo, certo? O que aconteceu esse ano foi só uma consequência. E aí ele vai atrofiando a musculatura, principalmente dos membros inferiores. A dengue, que é através da picada do mosquito fêmea, do Aedes aegypti, não é isso? Dores, tonteiras, desmaios. A forma mais grave da dengue é a dengue hemorrágica, certo? Tem que se ter um certo cuidado.
Então, ali, ó, então, sintomas, né? Febre, dor nos olhos, dor de cabeça, dor nas juntas, né? Falta de apetite. E aí, todo cuidado é pouco para dengue, para ela não virar uma dengue hemorrágica, tá? A cachumba, que é aquela que vai inflamar a glândula parótida, que é a glândula que fica nessa região aqui. A rubéola, que os sintomas são bem parecidos com o sintoma do sarampo em relação às manchas, só que a rubéola é mais grave no caso das mulheres grávidas, ela pode passar para o feto e o feto pode nascer com cegueira, com surdez ou com retardo mental, ou ela pode provocar também um aborto espontâneo. No caso do sarampo, a cegueira e a surdez é uma consequência da doença que não foi tratada, tá? E aí vamos para a gripe, né? O vírus da influenza, vias aéreas, contato pessoa a pessoa, objeto contaminado, febre, calafrio, dor de cabeça e dor muscular. Não existe um tratamento, apenas os medicamentos que vão aliviar sintoma. Vão aliviar a dor de cabeça, vão aliviar a febre, vão aliviar a dor no corpo. Todo ano nós temos sim a vacina, que ela é obrigatória, principalmente para os idosos, né, e para as pessoas de risco. A meu ver, essa vacina, ela deveria acontecer para todas as pessoas, e não para um determinado grupo. Mesmo porque, quando você pensa em idoso, tem muito idoso que tem medo de tomar vacina, porque diz que é o governo querendo matar ele, certo? Porque diz, eu tomo a vacina e fico doente. Ele pode ficar doente, vai depender do sistema imunológico dele, mas a doença só vai chegar a ele, certo? Se ele não estiver se cuidando, se ele tiver com o sistema imunológico muito embaixo, né, muito enfraquecido, a doença chega, mesmo ele tomando vacina. Como vai chegar qualquer outra, gente? Tá? Não vai chegar só a gripe por isso, não, qualquer outra, ok? Ó, a gripe aviária, que é a influenza H5N1, contato é direto, secreção de aves infectadas, água, ar, alimento ou roupa contaminada, febre alta, dor muscular, dificuldade de problema respiratório. A maioria das aves morrem 24 horas após o contágio, e geralmente o vírus só é transmitido diretamente da ave para o humano, tá? Não existe ainda indício de contaminação humano-humano, como acontece com o Covid. Então, não tem um tratamento, todo animal contaminado, ele tem que ser sacrificado, para que a doença não se propague. Então, a gripe aviária foi descoberta onde? Na China. Para variar um pouquinho. O HPV, que é o papilomavírus humano, contato sexual, as lesões que vão acontecer, principalmente no câncer, no colo uterino, ou verrugas que podem acontecer na pele e nos órgãos genitais, tá? O HPV foi lançada a vacina, eu tenho certeza que vocês tomaram a vacina, pelo menos as meninas eu lembro, que ainda elas eram, acho que, 7º ano, quando foi o pessoal do posto de saúde foi lá no colégio para aplicar a vacina. A retirada pode ser feita com procedimento cirúrgico ou através de queimação. Eles usam também um bastão, que é chamado de nitrato de prata, que eles acendem o bastão e ele sai pingando aquele nitrato de prata justamente na verruga, para queimar, tá? O HPV, ela também é conhecida como crista de galo, tá? A prevenção é o uso de preservativo, tá? E se tiver, no caso da mulher, o exame do Papa Nicolau para dar uma olhada em como está o útero. Então, olha aqui, ó, a área externa, com as feridas, a área aqui, ó, na cabeça do pênis também, as verrugas, e aqui a mancha no colo do útero, certo? Aqui são alguns exercícios que vocês vão poder fazer posteriormente à aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui para a gente poder conversar um pouquinho, tá? Ó, eu coloquei no Classroom uma atividade onde vocês vão construir para mim um mapa, tá? Um quadro comparativo com as doenças. Então, eu vou querer agente transmissor,
sintomas, forma de contágio, forma de tratamento, profilaxia, tudo isso vocês vão ter que construir nesse quadro. Só tenham atenção, porque o Classroom agora, ele está vindo com uma ferramenta para a gente, que é antiplágio. Por isso que eu quero que vocês construam, vocês vão ter que pesquisar, tá? O que é esse antiplágio? Eu vou pegar o seu trabalho, vou anexar ele nesse antiplágio, e se você simplesmente copiou e colou de algum lugar, ele vai me dizer da onde você copiou e colou. Então, não façam isso, tá certo? Tenho realmente o trabalho de pesquisar e de colocar aquilo que eu vou estar pedindo naquele quadro lá comparativo. Tudo bem? E aí, dúvidas, guardem as dúvidas, e na quarta-feira a gente conversa sobre elas, tá bom?